Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versos de 33 a 41. Marcos, capítulo 15, versos de 33 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir ao Senhor Deus que pela singularidade e profundidade dela, Senhor Deus, ela possa alcançar os nossos corações. Ultimamente temos lido, Senhor Deus, aqui na parte da manhã, o sacrifício de Jesus, ó Senhor Deus, e à noite temos pregado sobre o texto de Apocalipse, que fala da vitória, Senhor Deus, alcançada na cruz e concretizada, ou melhor, cabalmente terminada no final dos tempos. Senhor, queremos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estava lendo aqui o texto e nesse momento agora na leitura me veio uma coisa na cabeça interessante. Nós estamos vendo aqui o relato da morte do Senhor Jesus. E a gente vai perceber que nunca houve, nem jamais vai haver, uma morte com um momento tão majestoso, tão glorioso como esse momento. O momento da morte de Jesus. Aqui, o reino dos céus teve as suas portas abertas para todos os crentes. Aquela esperança de salvação, a esperança que nós, homens mortais, desfrutamos acerca do final de todas as coisas, acerca das nossas almas, aqui ela foi concretizada. Ela deriva, ela parte da cruz de Cristo. Ao ler esse texto agora, eu estava na leitura, me veio alguma coisa à cabeça interessante. O Senhor Jesus Cristo veio para isso. Essa era a obra que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Nós vimos também no ministério de Jesus que ele pregou, ele curou. E como Paulo disse certa vez, ali, acho que creio na igreja de Corinto, quando ele diz: olha, eu não vim para batizar, eu vim para pregar. E algumas pessoas estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo fez o meu batismo, fulano me batizou e tal. Como se os homens fossem alguma coisa ali, no caso em Corinto. E Paulo diz: olha, eu não vim aqui para pregar, eu vim para batizar, eu vim para pregar. Só que o batismo está dentro disso, não é a finalidade. O Senhor Jesus Cristo veio, ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o evangelho aos seus. Ele curou, ele fez milagres, mas ele não veio para isso. Isso fazia parte do seu ministério. Mas o foco principal do seu ministério é esse momento aqui. E eu estava me lembrando de como a gente se prepara para determinados momentos, A gente tem gente casando aqui. E às vezes parece até nos filmes que o casamento é o final de todas as coisas.
E eu não sei se vocês já viram aquele filme, nos filmes, que o mocinho que se casa com a mocinha, e aí diz assim, e foram felizes para como se terminasse ali. Não, ali era o início. O casamento é o início. Se prepara, tem toda aquela preparação para aquele dia. E aquela expectativa. Alexandre está se formando agora em Direito. Foram 4 anos estudando, 5, né? Me corrigiu. A expectativa do dia da formatura. Porque nós estamos trabalhando para isso, não é isso? Esses 5 anos de investimento, esses anos de preparação, de noivado, namoro e agora esse período. E eu poderia dar outros exemplos de determinados eventos na nossa vida que nós nos preparamos para eles. E fazendo essa comparação com o texto aqui, a vida do Senhor Jesus toda foi uma preparação para esse momento. O momento da sua morte. Porque é um momento singular. E da mesma forma que às vezes nós pensamos que o casamento ali, né, para quem está de fora, é o final, é o início, para nós aqui foi um final. E para nós também foi um início. Final com relação à opressão e à escravidão do pecado. E o início da nossa caminhada para os céus. O Senhor Jesus, toda a sua vida foi preparado para esse momento. Porque é um momento extremamente singular, não só na vida dele. Diferente de nós, né? Alexandre, Tiago, Rafaela. É um momento especial, não só na vida do Senhor Jesus, mas na vida de toda a sua igreja. E da mesma forma que o Senhor Jesus se preparou para esse momento, houve toda uma preparação, a sua vida foi em torno disso. Nós devemos nos preparar para quando o Senhor Jesus voltar. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que aconteceram aqui na morte de Cristo. A primeira coisa interessante, que foi um milagre, lá no verso 33 diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Isso aí era manhã. Esse período, se eu não me engano, foi de 9 a meio-dia. Ou melhor, do meio-dia até as 3 horas da tarde. A parte em que o sol está mais radiante, mais forte, vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que houve uma escuridão completa, total, como os evangelistas dizem. E parece que foi uma escuridão intensa. Algumas pessoas dizem que foi um eclipse. Não, não foi um eclipse. Segundo alguns entendidos na área, em épocas de lua cheia não acontecem eclipses. E aquele era um período de lua cheia. O que aconteceu foi algo sobrenatural. E por quê? Por causa do momento tão significativo na vida da igreja e no mundo. A salvação de Deus estava sendo propiciada ali em Cristo, na cruz do Calvário. E essa escuridão, ela tinha um significado. A escuridão ali representava o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, que estava recaindo sobre Cristo. A ira de Deus consumindo-se no coração de Jesus. Ele ali era o nosso substituto. Ele sofre uma agonia tão intensa, uma aflição tão indescritível, e além disso, o desamparo e o isolamento mais terrível da vida dele. Porque naquele momento, ele estava sozinho na cruz, recebendo a ira de Deus. Nós não podemos olhar para esse momento como um momento de sofrimento físico somente. Que houve e que foi também intenso.
Mas nós entendemos claramente que ali naquele momento, e toda a angústia, e tudo aquilo que o Senhor estava sentindo, é porque o inferno estava recaindo sobre ele. E quando nós falamos de inferno recaindo sobre Cristo, a nossa visão não pode ser uma visão católica. Porque o Senhor Jesus é o Senhor do inferno. Os homens vão sofrer na presença de Deus eternamente, juntamente com o diabo e seus anjos. E o que Jesus estava sentindo ali era o sofrimento de todos nós, que todos nós iríamos sentir se fôssemos lançados no inferno. Nós não podemos mensurar, não há como mensurar, mesmo porque nós nunca vamos sentir isso. Mas o Senhor ali, segundo a palavra de Deus, ele estava carregando sobre si a ira de Deus. Ele estava recebendo sobre o seu corpo as agonias e as aflições do inferno, ali no Calvário. O Senhor estava sofrendo as dores infernais, experimentando os seus horrores eternos ali, naquele momento, aquelas 3 horas ali, aquele momento da sua crucificação, em nosso lugar. E era isso que aquelas trevas, que aquela escuridão, naquele dia ensolarado, representava. Se nós olharmos a Escritura, nós não vamos abrir aqui, mas vários textos como Isaías 50, 30, Joel, capítulo 2, verso 30 e 31, que é reproduzido ali em Atos, na pregação de Pedro, quando ele diz que o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade. Nós vemos que as trevas sempre nas Sagradas Escrituras foram símbolos de julgamento, e era isso que estava sendo representado ali. Os homens estavam sendo julgados em Cristo. Ou melhor, a igreja estava sendo julgada em Cristo e sendo absolvida, porque a culpa do pecado recai sobre ele. E aí no verso 34 ele diz assim: a hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E nós vamos ver que o Senhor Jesus está usando as mesmas palavras do profeta de Salmos, e Davi no capítulo 22 de Salmos, quando ele profere as mesmas palavras, profetizando esse dia. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, eu estando ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. E o salmista vai, no decorrer desse salmo, falar dos sofrimentos vicários do Messias. Esses sofrimentos que o Senhor aqui, nesse momento, estava passando por causa da sua igreja, por causa de nós. Há uma ligação muito estreita entre a escuridão e o clamor. A escuridão ali é símbolo do conteúdo agonizante do clamor de Cristo. Nessas 3 horas de escuridão, o Senhor estava levando sobre si a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E se nós não entendermos esse jeito, nós vamos olhar para a cruz e não vamos compreender por que ele sofreu tanto ali. Porque muitos homens já passaram
tinham passado pela mesma morte. A morte do Senhor Jesus não foi uma morte comum. Os sofrimentos físicos de Jesus não se comparam ao que ele sofreu na sua alma, quando a ira de Deus estava sobre ele. Cristo ali estava sofrendo dores e agonias indescritíveis do inferno, pois ele estava sendo feito pecado no nosso lugar, maldição em nosso lugar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor estava sendo ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, Isaías. Diz a Isaías também no capítulo 53 que Deus fez recair nele a iniquidade de todos nós. E certamente isso aconteceu durante toda a sua vida, todo o período da sua vida foi um período em que ele estava substituindo o homem, ao mesmo tempo que a graça de Deus estava se manifestando nele, a maldição de Deus por causa do pecado também se manifestava em Cristo. E o seu ápice é a cruz do Calvário. O momento mais angustiante da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi quando ele levou o peso de todo o nosso pecado. E ele profere essas palavras: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Palavras de agonia, porque estava debaixo de intensa pressão do pecado que estava carregando sobre si, que fora imputado, que fora posto sobre ele. Naquele momento ali na cruz do Calvário, Deus se afasta de seu Filho para que ele pudesse receber sobre si todo o nosso pecado. Eu já comentei aqui que a palavra morte, a ideia de morte é separação. O inferno é um lugar de sofrimento porque é um lugar onde Deus não está, a sua presença santificadora não está presente, mas a presença do juízo de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, como diz a palavra de Deus. Ali, quando Moisés sobe ao monte e o povo está ao redor do monte, o Senhor diz assim: Moisés, coloque um limite no monte para que o povo não possa chegar próximo, porque quem tocar no monte morrerá, porque o Senhor estava ali. E somente Moisés poderia subir ali na presença de Deus, porque Moisés representava Cristo. Porque por si mesmo ele não tinha condições de subir ao monte, se tocasse no monte também morreria. Mas porque ele estava ali representando Cristo, porque Cristo estava ali em Moisés, ele pôde subir e pôde falar com o Senhor face a face, se nós podemos dizer assim. E nós vemos a vida do Senhor Jesus todo o tempo ele falando que eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, falando da intimidade e da comunhão intensa que havia entre Deus Pai e Deus Filho, e ali ele como Deus encarnado. E agora nesse momento o seu pai o abandona, o deixa para sofrer sozinho e receber sozinho sobre si a punição de todos os nossos pecados. Essa distância foi necessária para que ele pudesse carregar sobre si os pecados cometidos por nós, seu povo.
No verso 37, a palavra de Deus diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Lá em João capítulo 19, verso 30, e nós vemos que os evangelhos, não que eles se contradigam, mas são perspectivas diferentes da mesma narrativa. Nós poderíamos chamar isso de foco narrativo, de uma certa forma. Cada um olha numa perspectiva e fala de alguma coisa que estava acontecendo ali. Alguns omitem algumas coisas que outros não omitem, e assim os evangelhos eles se completam, eles dão uma visão completa do que estava acontecendo ali na cruz. E lá em João 19:30, retratando esse momento, nós temos as palavras de Jesus antes da sua morte, antes de expirar. Ele diz: está consumado. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus sabia muito bem qual era o preço que ele deveria pagar em resgate do seu povo. A sua vida, lembram? Foi uma preparação para isso. O objetivo dele vir aqui ao mundo, a esse mundo, não foi pregar o evangelho, não foi curar, não foi fazer milagres. O objetivo foi, em primeiro lugar, morrer pelos nossos pecados. É lógico que a pregação, a cura, a ação sobrenatural de Deus, ali no momento em que Jesus estava preso, tudo isso estava subjugado e secundariamente ligado à morte, à sua morte e à sua ressurreição, porque foi para isso que ele veio. E com essas palavras, está consumado. Jesus afirma que a obra que o Pai lhe deu para fazer havia sido executada com êxito. Está consumado. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, nós vamos ver Jesus dizendo que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E é interessante porque na sua morte ele diz estar sozinho. E essa solidão, essa ausência do Pai ali naquele momento era extremamente necessário, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Cristo também não pode compactuar com o pecado, mas ele, por causa da sua natureza humana, ele pôde receber sobre si o pecado de toda a humanidade. Porque ele foi feito em forma de pecado. Agora, o Cristo glorificado é um homem. Agora, o Deus Filho é homem, é Deus e é homem. E naquele momento ali ele estava sozinho, o Pai se afasta para que a sua ira recaia sobre ele e ele possa carregar o pecado do seu povo. Mas na sua morte, ele entrega a sua alma aos cuidados amorosos de seu Pai. Lá em Lucas capítulo 23, verso 46, ele diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Existem algumas teorias sem fundamento bíblico que Jesus desceu ao inferno. Não, Jesus não desceu ao inferno. Ele disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O inferno desceu até Jesus. Quando a ira de Deus, ali na cruz, estava sobre ele. E quando ele estava sofrendo as dores eternas, as agonias eternas, que os homens receberiam por causa do seu pecado.
Não dá para mensurar isso. Não conseguimos entender. Mas Jesus ali na cruz, ele recebe sobre si a ira eterna de Deus, que os homens receberão quando forem lançados no inferno. Ele carregou isso por nós. Antes desamparado por nossa causa, agora nas mãos do Deus eterno. O Pai recebe de volta na glória o seu Filho, e na manhã da ressurreição ele restaura o espírito do seu Filho ao seu corpo, para nunca mais morrer. E aconteceu uma coisa interessante aí nesse momento em que Jesus morre, na sua morte, no momento que o seu corpo é partido, no momento que o seu corpo é partido, o véu também se parte. O véu do santuário também se parte. No momento em que Jesus morre, esse véu se rasga. E o que esse véu representava? Esse véu separava o lugar santo dos santos, que representava o trono de Deus. O sacerdote entrava ali para fazer expiação do seu pecado e o pecado do povo. E nós vamos ver que Hebreus vai explicar que foi isso que Jesus Cristo fez. Aquilo que o sacerdote fazia anualmente, constantemente, era o que estava sendo teatralizado ali naquele momento, era o que estava acontecendo ali na cruz. O corpo do Senhor Jesus sendo partido por nossos pecados, e por causa disso nós tendo acesso à presença de Deus. E como sumo sacerdote, ele chega diante do trono de Deus, o Cordeiro, como tendo sido morto, como diz lá em Apocalipse, para oferecer o seu sacrifício diante do Senhor. É nesse momento que a separação entre nós e Deus é desfeita em Cristo. É nesse momento que o céu se abre para todos aqueles que se refugiam em Cristo. Porque o corpo do Senhor Jesus foi partido da mesma forma que o véu foi rasgado, dando a nítida certeza de que agora, em Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. E somente por meio dele. Somente por meio dele. Sabe por quê? O Senhor não ouve a oração de um ímpio? Porque ele não morreu por ele. Porque ele não morreu por ele. Às vezes, quando nós estamos pregando o evangelho para alguma pessoa, né? E aí incitamos essa pessoa a orar. E ao incitar essa pessoa a orar, e ao orar, e a sua oração for recebida nos céus, e a oração dele for ouvida, é porque ele foi um daqueles aos quais o Senhor morreu na cruz do Calvário. Abra o Hebreus capítulo 10. O texto que nós lemos na nossa liturgia. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Percebam que o véu ali do santuário representava o corpo de Cristo que foi partido, por isso que aquele véu foi rasgado. O corpo de Cristo que foi morto por causa dos nossos pecados, e por causa disso, por causa desse rasgo, nós tivemos acesso a Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. É por isso que nós temos garantido o perdão dos nossos pecados. É por isso que nós entendemos que a mão de Deus está sobre nós, e que o seu amor está sobre nós, e que sua misericórdia está eternamente sobre nós, como diz ali o Salmo 1. Ou melhor, Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor
vai nos perseguir. Seria literalmente isso. Todos os dias da nossa vida. E, consequentemente, habitaremos com o Senhor para todo sempre. É nessa certeza que nós cultuamos a Deus. É nessa certeza que nós entendemos que os nossos pecados são perdoados. É nessa certeza que chegamos diante de Deus e clamamos pela sua misericórdia nas nossas vidas e pela sua graça. E ela nos é dispensada. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 4, verso 16. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Verso 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Aquilo que o sacerdote fazia anualmente era aquilo que Cristo fez. Não era mais um teatro, não era mais uma representação, mas agora algo real. Cristo morre pelos nossos pecados e ele entra na presença de Deus como o sacerdote fazia ali todo ano. Agora Cristo, o sumo sacerdote, ele entra no trono de Deus, diante de Deus. Não somente como sumo sacerdote, mas como próprio sacrifício. E aí o verso 15 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele se fez homem. Ele passou por todas as nossas dificuldades, pelas nossas limitações, e sofreu por causa do nosso pecado. E aí ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, é a conclusão. Uma vez que ele penetrou os céus, que ele é o grande sumo sacerdote, uma vez que ele se compadece das nossas iniquidades, do nosso pecado, porque ele sabe que nós somos fracos, porque ele viveu na carne, ele viveu nesse mundo. Acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor jamais vai rejeitar as nossas petições. O Senhor jamais vai rejeitar a nossa súplica. O Senhor jamais vai ser indiferente às nossas iniquidades, ao nosso sofrimento, à nossa doença, à indiferença do mundo, de familiares, a perseguição do Evangelho, as humilhações. O Senhor jamais vai ser indiferente a isso na vida dos seus servos, porque Ele passou por todas essas coisas. E agora, queridos, tanto judeus como gentios podem se aproximar de Deus com ousadia por meio de Cristo, o único sumo sacerdote em que todas as barreiras entre Deus e os homens foram definitivamente derrubadas. Da mesma forma que o véu se rasga, dando acesso a todos ao Santo dos Santos, e provavelmente quando aquilo aconteceu, muitas pessoas estavam trabalhando ali no templo e viram aquilo ali. E por mais que naquele momento não pudessem entender, mas com certeza ligaram aquele momento à morte de Cristo, porque quando Cristo morreu, o véu se rasga. E a partir desse momento, todos nós temos acesso à presença de Deus por causa de Cristo. O corpo de Jesus foi partido para que esse acesso fosse possível e para que pudéssemos entrar na presença de Deus em Cristo Jesus. É como o escritor diz de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 20.
pelo novo e vivo caminho, que é a sua carne. O caminho é Cristo. Jesus falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que a maneira como é traduzido, né? Assim, ninguém vai ao Pai. Eu nunca fiz uma exegese desse texto, mas pelo português que nós temos ali, a noção clara dessa utilização aí, em vez de vai, vem, mudando a pessoa, provavelmente dizendo: o único caminho ao Pai é por mim. Não é ir ao Pai, vai ao Pai, vem ao Pai. Porque Ele é o único caminho. E o caminho é a sua morte. O caminho é a crucificação. O caminho é o corpo de Cristo sendo partido e seu sangue sendo derramado para que tivéssemos acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é o caminho. A cruz é o caminho. Isso deve ser muito significativo para nós, como crentes. Porque o Senhor está nos ensinando que o caminho para a salvação é a cruz. E não outro caminho. E por mais que o Senhor Jesus não seja exemplo em tudo para nós, ou melhor, nós não podemos seguir tudo que o Senhor Jesus fez. Ou seja, nós não podemos morrer na cruz, no lugar dos homens. Nós não podemos perdoar pecados, como Cristo perdoava. Mas através disso, Ele nos ensinou. Como muitas vezes Ele disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesse mundo, o caminho de salvação é um caminho de morte. É o caminho da cruz. É o caminho de negar a si mesmo. Esse é o caminho que leva a Deus. Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar.